Conceito de TAB em crianças e TAB em adolescentes. Quando falamos sobre a existência de TAB, transtorno afetivo bipolar em crianças e TAB em adolescentes, já na adolescência, há alguns anos atrás, ainda se discutia a respeito da existência desse transtorno na criança. Após alguns anos de estudos e investigações, foi constatada a existência desse transtorno precocemente. Hoje, já dentro dos aspectos clínicos, há desenvolvimento e instrumentos para auxiliar no diagnóstico e apuração de recursos para um tratamento eficiente. Agora vamos falar dentro do contexto clínico. As crianças com TAB podem ser vistas como estressadas. É frequente o TAB, no início muito precoce, ter como a primeira manifestação de transtorno um episódio de depressão. Podemos identificar características nesse episódio depressivo em crianças com TAB que é o início muito precoce. Presença de retardo psicomotor, presença de sintomas psicóticos, reações de hipomania após o uso de antidepressivos, hipersônia e hiperfagia. Além disso, o risco de tentativa de suicídio no TAB em adolescentes segue uma proporção muito maior do que em adultos. Outra característica é o estado de humor misto. Crianças e adolescentes apresentam mudanças de comportamento para serem mais extravagantes, com hiperatividade psicomotora e mental. O estado de humor misto não é comum em adultos. As crianças podem apresentar mudanças de humor mais rápido do que em adultos e alternar o estado de depressão e hipomania, várias vezes em um único dia. Algumas crianças têm estresses crônicos no ambiente familiar. Em estudos recentes, em volta desses transtornos, é de se chamar a atenção para o achado de que o grau de acolhimento da mãe pode ser um fator preditivo de recidiva após remissão, achado compatível com os estudos relativos. A emoção expressa que prediz e recidiva em adultos portadores de esquizofrenia e TAB. Comorbidades e diagnóstico diferencial. Existem muitos índices de comorbidade de TAB, com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, transtorno de conduta, transtorno de ansiedade, síndrome do pânico ou fobia social e dependência ou abuso de substâncias psicoativas. O diagnóstico de hipomania de início muito precoce é muito complexo e geralmente confundível. Crianças com TAB são erroneamente diagnosticadas como portadoras de TDAH e TC, e crianças portadoras de TDAH e TC são diagnosticadas como portadoras de TAB, pois esses sintomas comportamentais, como hiperatividade, agressividade e infração de regras sociais, também podem ser presentes em crianças e adolescentes com TAB. Estudos sugerem que a comorbidade de TAB e TDAH podem ser características de TAB, apontam que os casos de TDAH que apresentam posteriormente TAB eram casos que desde o início tinham altos índices de comorbidades. E, além disso, histórico familiar de transtorno afetivo. Até o presente momento, ainda não há conclusão se as comorbidades são verdadeiras ou apenas sintomas padrões. Tratamento. Não é diferente do tratamento que já existe para adultos. Portanto, alguns pesquisadores têm apresentado questionamentos sobre qual tipo de tratamento seria mais benéfico, tempo necessário de duração e qual o impacto de tratamento precoce teria no curso da doença. Portanto, esses questionamentos seguem sem resposta. O tratamento tradicional já estabelecido no TAB inclui introdução de estabilizador de humor, uso de antidepressivos ou de antipsicóticos, psicoterapia, apoio familiar, suporte psicodagógico e reabilitação neuropsicológica. Antes de iniciar o tratamento psicofarmacológico em crianças e adolescentes, são obrigatórias avaliações clínicas e laboratoriais para afastar a possibilidade de condições físicas disfuncionais. Recomenda-se avaliação hematológica, função hepática, função tireoidiana, função renal, aspectos metabólicos e ECG. A dosagem sérica de estabilizadores de humor, de anticonvulsiantes e de antidepressivos deve ser monitorada. Como saber se o transtorno bipolar afetivo, TAB, é uma patologia mental? As crianças com TAB podem ser vistas como irritadas, mesmo nos momentos de eutimia, e a maioria recebe diagnóstico de transtorno oposicional desafiantes, mesmo em eutimia. É frequente que o TAB possua início precoce e tenha como a primeira manifestação um episódio de depressão. Estudos mostram que aproximadamente metade das crianças portadoras de TAB já apresentaram quadros de depressão anteriores ao primeiro episódio de hipomania. As características de episódio depressivo: presença de retardo psicomotor alternando com agitação, presença de sintomas psicóticos, reações de hipomania após o uso de antidepressivo e hipersonia e hiperfagia.
Características de criança em crise de hipomania. Crianças em crise de hipomania podem apresentar, além do humor exaltado e euforia, também ou somente aumento de irritabilidade e humor instável. Podem se autoagredir e ser agressiva com os outros. Os sintomas são vetados só para alguma fase específica e, normalmente, quais são esses sintomas psicóticos? Tanto crianças como adolescentes podem ter sintomas psicóticos durante as crises de hipomania. Os sintomas psicóticos mais relatados em crianças foram alucinações visuais, alucinações auditivas e delírios de perseguição. Delírios de grandeza também podem ocorrer, por exemplo, ter poder de controlar o futuro. Estado de humor misto. Uma característica do TAB na infância e na adolescência é o estado de humor misto. Frequentemente encontram-se crianças ou adolescentes que apresentam mudanças de comportamento para serem mais extravagantes, como hiperatividade psicomotora e mental, e tornam-se desinibidos socialmente, mas referindo sensações de desconforto, de falta de esperança e que nada jamais os fariam voltar a ficar felizes. Outra característica é que crianças e adolescentes frequentemente apresentam mudanças de estado de humor mais rápido do que os adultos e podem alternar estado de depressão e de hipomania várias vezes em um mesmo dia. Pesquisadores notaram que a maioria das crianças e adolescentes com TAB apresentam um tipo de ciclagem ultra rápida ou contínua no período de hipomania entre os episódios. Tipos clínicos de TAB na adolescência e na infância. O primeiro é o tipo bem definido. Os pacientes normalmente apresentam um humor eufórico ou exaltado ou de grandiosidade. Esse tipo é o tipo 1 ou o tipo 2. O segundo é o tipo intermediário. São de casos que apresentam sintomas de euforia, exaltação ou de grandiosidade, e os outros sintomas de hipomania, cujos episódios geralmente têm duração mais curta para crises de hipomania. O outro tipo de intermediário é o de casos que não apresentam humor eufórico e nem têm grandiosidade, mas apresentam um aumento de irritabilidade e os outros sintomas de hipomania e possuem durações prolongadas. O terceiro é o tipo pouco definido, que é o daquelas crianças constantemente mal-humoradas, chateadas ou entristecidas, e que têm explosões de hiperreatividade por estímulos emocionais negativos. Apresentam hiperatividade motora, distratibilidade, insônia, pensamento acelerado e pressão na fala. Bom dia, meu nome é Isabela e eu vou falar sobre os transtornos alimentares. Os transtornos alimentares são condições complexas que têm um impacto significativo na saúde física e mental das pessoas em todo o mundo. Dentro da psicologia, esse transtorno é entendido como multifatorial, resultado da interação de fatores biológicos, psicológicos e sociais. Como os transtornos alimentares são problemas graves que afetam a qualidade de vida e o bem-estar emocional das pessoas afetadas, uma compreensão mais profunda dessa condição é importante não só para os profissionais da saúde mental, mas também para a sociedade como um todo. Os transtornos alimentares não são limitados a hábitos alimentares atípicos. Inclui também uma variedade de comportamentos, pensamentos e sentimentos relacionados à dieta, peso e imagem corporal. Anorexia nervosa, bulimia nervosa, transtorno da compulsão alimentar periódica e outros diagnósticos nessa categoria têm características únicas, mas compartilham bases psicológicas semelhantes. Os fatores de causa e risco dos transtornos alimentares são diversos. Seguem listados alguns desses: genética, histórico de transtornos mentais, percepção distorcida da imagem corporal, pressão sociocultural, experiências de bullying, estresse constante, restrições e dietas radicais. Usando o exemplo da anorexia nervosa, um dos transtornos alimentares mais conhecidos popularmente, estão abaixo listados alguns dos sinais apresentados por uma pessoa que sofre com TA. São eles: preocupação excessiva com seu peso e forma corporal, exercício excessivo, tonturas, restrição alimentar, isolamento social, entre outros. A comunicação aberta com os pacientes é muito importante. O diagnóstico tem como objetivo orientar o tratamento individualizado, incluindo psicoterapia, suporte nutricional e, às vezes, a medicação. A supervisão contínua e a colaboração entre a equipe de tratamento são essenciais para o manejo eficaz dos transtornos alimentares. O manejo dos transtornos alimentares requer uma abordagem colaborativa que englobe a experiência de nutricionistas, médicos e profissionais da saúde mental. O primeiro passo para abordar esses transtornos é a avaliação e o diagnóstico do indivíduo em questão, com base em critérios específicos. Uma vez confirmado o diagnóstico, são implementadas intervenções direcionadas para abordar os sintomas da doença. Entre elas estão a psicoterapia, medicação, acompanhamento nutricional, hospitalização nos casos mais graves e também a terapia de grupo. A depressão bipolar
também conhecida como transtorno bipolar, é uma condição psiquiátrica crônica que afeta o humor e o funcionamento emocional de uma pessoa. Diferente da depressão bipolar, que envolve apenas episódios de tristeza profunda, a depressão bipolar é caracterizada por oscilações entre a fase depressiva, fase maníaca e também a fase hipomaníaca. Seus sintomas incluem tristeza profunda e persistente, perda de interesse em atividades prazerosas, cansaço extremo, alterações no sono e no apetite e também a falta de concentração. Esses sintomas podem durar semanas ou meses, afetando significativamente a qualidade de vida do indivíduo e também o seu círculo social. Já as causas da depressão bipolar não são totalmente compreendidas, mas estudos indicam que pessoas com histórico familiar de transtorno bipolar têm maior probabilidade de desenvolvê-lo. Além disso, fatores como eventos estressantes e traumáticos podem desencadear episódios de depressão bipolar em pessoas predispostas. O tratamento da depressão bipolar geralmente envolve uma abordagem multidisciplinar. Medicamentos estabilizadores de humor, como o lítio, anticonvulsivantes e antipsicóticos, são frequentemente prescritos para ajudar a controlar os sintomas e prevenir episódios maníacos. Além disso, a terapia psicoterapêutica, como a terapia cognitivo-comportamental ou o TCC, pode ser benéfica para ajudar os indivíduos a identificar padrões de pensamentos negativos e desenvolver estratégias de enfrentamento saudáveis. Muito importante também é o suporte social, que desempenha um papel crucial no tratamento, fornecendo um sistema de apoio e compreensão durante os momentos difíceis. A depressão bipolar tem um impacto significativo na vida diária dos indivíduos afetados. A falta de energia, a perda de interesse e a dificuldade de concentração podem afetar o desempenho acadêmico e profissional. Além disso, os episódios maníacos podem levar a comportamentos impulsivos e prejudiciais, resultando em problemas financeiros, relacionamentos tensos e até mesmo envolvimento em atividades ilegais. É fundamental reconhecer o impacto da depressão bipolar e buscar apoio adequado para minimizar suas consequências negativas. Bom dia, meu nome é Luísa e hoje eu vou explicar um pouco sobre a fase de mania no transtorno afetivo bipolar. O transtorno afetivo bipolar é dividido em duas fases, depressão e mania. Mas o que seria a fase de mania no transtorno afetivo bipolar? A fase de mania seria aquela fase em que o indivíduo encontra-se em agitação extrema, euforia extrema. Ele se sente com a autoestima elevada, ele tem um aumento de libido, ele fica mais propenso a adquirir certas compulsões, compulsão com jogo, compulsão alimentar, compulsão com compras, né? Compulsão sexual e etc. Durante o episódio de mania, o paciente pode vir a tomar decisões que podem resultar em danos a si mesmo e à pessoa próxima. Sendo assim, boa parte das vezes em episódios de mania, requer um atendimento médico para evitar sofrimento ao paciente e às pessoas ao seu redor. O episódio de mania, ele pode ser dividido em duas partes, a mania e a hipomania, né? A mania é um episódio mais longo, que pode trazer maior dano, né, com maiores quadros psicóticos, e a hipomania são episódios parecidos com menor duração e risco. O tratamento do episódio de mania pode ser feito com medicamento para estabilizar o humor, pode ser feito com antipsicóticos e alguns anticonvulsionantes, com a psicoterapia de diferentes tipos e a psicoeducação, e a eletroconvulsoterapia em casos mais graves, quando o medicamento não se mostra eficaz.